Todo mundo aí já? Quem que era o Sim. próximo depois do João? Sou eu. Caroline, vamos lá. Sim. Professor, vocês estão me vendo aí? Eu vou, não, durante a apresentação, eu vou só desligar a câmera, porque minha internet está bem ruim. Aí, Tá para bom. não ter perigo de cair. Eu não consegui criar um sistema de recomendação baseado na minha pesquisa. Eu mandei vários e-mails para o professor, mas nessa fase da minha pesquisa, que é uma ferramenta de fake news, a gente ainda está criando um banco de dados em PLN. Eu queria que todas as recomendações fossem baseadas de uma forma segura, baseada no banco de dados que está sendo, né, passada no teste ali, verdade ou mentira, né? Então, como eu não tinha ainda isso preparado, eu achei essa ideia para implantar, achei maravilhosa para implantar no meu projeto, conversei já com a minha orientadora, mas no segundo plano, né? Não agora. E vou compartilhar aqui com vocês a minha. Aqui. Consegui aqui enviar para vocês. Não, peraí. Não tá indo aí para vocês, né, minha apresentação? Ainda não. Ainda não chegou, Caroline. Deixa eu pegar aqui o material do Titi. Conseguindo compartilhar minha tela aqui. Aqui em apresentar, hein? A tela inteira. Apresentar a tela inteira. E daí clicar quando aparece a própria tela, assim, tem que clicar nela também. Uma telinha que aparece. Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo sim. Do lado da mãozinha ali tem o apresentar agora. Tá, aí Eu acho que depois da Caroline somos eu e o Léo. Qualquer coisa, se não der algum problema, a gente vai antes de você. E agora deu certo aí para vocês? Não. Ainda não. Gente, o que será que está acontecendo aqui? Tá, mãozinha aqui. Apresentar, daí você seleciona a tela, pode ser a tela inteira, e aí, por meio do Alt Tab, você seleciona a tela que você quer compartilhar. Ou às vezes uma guia também, se você for usar o Google Apresentações, por exemplo. Uma guia aqui, ó, que eu queria compartilhar com vocês. Tá aqui, ó, tela inteira. Aí clica na tela, né? Próximo passo é clicar na tela disponibilizada. Aí vai já compartilhar a tela que está à frente. Aí depois o Alt Tab para você indicar qual delas você quer compartilhar. E aparece alguma coisa para vocês aí? Não, ele não concluiu o compartilhamento. Ai, gente, peraí. Deu certo no meu outro trabalho. Tá, escolhi a tela, tudo. Aí clica na tela em compartilhar. Clica no desenho da tela, assim. Isso. Vai aparecer uma imagem, né, da tela que está disponível e depois compartilhar. Gente. Tá, foi agora. Meu Deus, não tá indo. Tá dando alguma mensagem de erro, alguma coisa assim?
Não vai, clica aqui, Você Alt pode tentar Alt. sair e entrar do Google Meet, pode funcionar também. Tá, pode ser. Pode Isso. estar dando algum erro mesmo na conexão. Pode ser algum bug do próprio navegador, né? Alguma coisa assim. Acontece. O professor, eu também mandei essa minha apresentação lá no escaninho. Tá, quer que eu tente apresentar e você fala? Deixa eu Isso. ver. Esse material de apresentação. Só aproveitando o relatório e esse projeto é para a gente enviar pelo scaninho, né, o professor? Isso, Até hoje, certo? isso. Perfeito. Aí a gente só upa pro escaninho e aí você consegue puxar de lá tudo. Isso, só colocar no scaninho Uhum. e aí de lá eu vejo. Caraca, beleza. Beleza, obrigado. É a primeira vez também que eu utilizo esse sistema do Tibia. É da hora, eu já tinha utilizado outras disciplinas. É maneiro que, às vezes, por lá, se o professor posta alguma atividade, eles podem botar nota, facilita um pouco também. E a nota também vai por lá? Não, eu acho que só quando ele bota atividade, ele não colocou. Acho que não. Aqui a nota vai vir aqui, ó, quadro de notas. Aqui, ó. Ah, legal. Da hora. Tá legal. vendo aqui, ó, a apresentação dela. É verdade, tem um quadro de notas aqui, eu não sabia. Aí aqui eu vou colocar, né, o que é, né, se é projeto, se é trabalho. E aí aqui eu vou colocar no repositório depois os artigos, né? Então se alguém tiver algum impedimento aí, não quiser compartilhar, me fala depois, né? Não, eu tava pensando aqui Tá. e talvez vai ter que estender, então acho que não tem problema colocar aí, professor. Porque eu tava pensando, né, você pediu 4 páginas, se você vem para enviar para a conferência, geralmente é 8. Então provavelmente vai mudar, acho que não tem problema não. Estão vendo aí? Ai, agora? obrigada, professor. Tá, deixa eu só ver aqui como é que eu faço para deixa eu ver aqui, enter full screen, talvez. Acho que é, né? Acho que é isso. Tá Isso, ótimo, sim. Mas aqui ele não tá fazendo uma tela, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Thumbnail. Talvez apresentação. Professor, será que essa opção Zoom to 100% lá, será que... Aqui. Fit page, não é. Mas assim, eu acho que todo mundo consegue ver já. Deve ter algum lugar aqui para apresentar, né? É PDF, não é? É É, PDF. o que tá em PDF. Eu fiquei procurando também, mas eu não recordei. Eu acho que um F12 ou F5. Não tenho certeza. Zoom. Não dá, mas bom, acho que dá para. Dá para enxergar bem. Eu vou Tá fazer ótimo. assim, ó, deixar assim. Pronto. Então, gente, eu não consegui fazer implantar no meu projeto, mas eu resolvi implantar em um sistema que eu conseguisse realizar na prática mesmo, para colocar a matéria de recomendação mesmo na massa. E aí, pesquisando, eu estava vendo algumas reportagens sobre sites de comida, e eu vi uma específica que me chamou a atenção. O site Tudo Gostoso, ele foi vendido por 49 milhões. Então, eu resolvi fazer um sistema na prática, aplicando o que a gente usou na aula. Nesses slides não tem algoritmo, mas no meu artigo eu coloco lá algoritmo, SVD, que foi usado, tá? No meu projeto, aplicando na prática a matéria, eu coloquei o nome dele de Foodflix. Pode passar, por gentileza, professor. O sistema eu criei, para criar esse sistema, depois que eu comecei a estudar ele, seria uma plataforma de receitas para pessoas que gostam de cozinhar, mas elas não têm muitas habilidades para a cozinha. Então, dentro dessa plataforma, ela vai ter uma recomendação de vídeo, de receitas, vídeos, dicas e os ingredientes, e marcas.
primeiro, antes de tudo, para o projeto, né, eu comecei a dar uma olhada no mercado de sistema de recomendação de receitas e tal, e aí eu vi que tem uma alta demanda de pessoas, principalmente durante a pandemia, que querem cozinhar em casa. Mas as pessoas, às vezes, não têm muitas habilidades com a cozinha. Outras pessoas, como eu, gostam de cozinhar, mas não entendem muito. Outros precisam cozinhar. E aí eu fiz uma análise de todo desse setor, desse mercado mais quentes, e aí olhando principalmente que o Tudo Gostoso, um site de notícia, foi vendido por 49 milhões, foi comprado por uma empresa francesa, que é dona de outras plataformas de vídeos, de filmes, que tem recomendação, avaliação de filmes, também aquele Adoro Cinema, também é dessa mesma empresa que comprou, essa mesma empresa francesa. Comprou o site Tudo Gostoso por 49 milhões. Ele parece um pouco desorganizado, mas ele é muito acessado. E quando uma das justificativas pelo interesse da marca foi que, embora ele esteticamente ele não seja muito bonito, ele tem um número muito grande de avaliações, um número muito grande de usuários. Então, isso desperta muito interesse. Eu criei algumas personas nesse meu cenário fictício, né, que foi o que eu falei para vocês, pessoas que precisam cozinhar, mas não sabem, pessoas que gostam de cozinhar, mas não sabem, pessoas que precisam cozinhar, pessoas que têm poucas habilidades, mas ela já consegue ali, ela tem conhecimento que ela precisa colocar o fermento no bolo, pelo menos. E empresas possíveis interessadas, né, os stakeholders que poderiam se interessar por esse projeto seriam empresas, né, escolas de gastronomia, empresas ou marcas, por exemplo, a Nestlé, poderia se interessar por um projeto nesse estilo. A minha inspiração foi o site Tudo Gostoso, pela venda, né, de 49 milhões. Eu nunca imaginaria um site dele sendo vendido por 49 milhões. A própria é o sistema da Netflix. E um sistema chamado Terabir, que foi de um desafio, eu não sei se eles chegaram a implantar, mas eles disponibilizam todo o projeto de recomendação de bebidas, de cervejas artesanais. E o Educa. Eu não consegui colocar ele, eu queria nesse momento que vocês testassem ele junto comigo, né? Ele ainda está em andamento aqui, mas eu tive Covid e atrasou um pouquinho. Eu fiz uma prototipagem do Figma de baixa fidelidade, então tá pequenininho, mas eu vou explicando para vocês passo a passo, aplicando o conteúdo que a gente viu na aula. Quando o usuário primeiro que eu usei a recomendação por filtragem baseada em conhecimento, tá? Quando o usuário acessa a plataforma, ele vai primeiro escolher uma fruta. A Terabir, quando ela foi criar o sistema de recomendação, primeiro eles fizeram um formulário, disponibilizaram um formulário com ingredientes, por exemplo, salgado, e aí tinha a opção lá, tipo bacon. Então, a pessoa que clicasse em bacon e mais um outro ingrediente, o sistema, com base no cadastro de cerveja artesanal, ele ia gostar de uma cerveja X, né? Então, foi mais ou menos isso. Eu não tinha um banco de dados como eu gostaria de usar, eu tive que criar manual. Eu fiz manualmente, tipo uma matriz com um gosto, um usuário que gosta de, por exemplo, laranja, então ele gosta de cítrico, quais as receitas que poderiam interessar para ele. Então, nesse cenário hipotético, ali o nosso usuário escolheu o cacau. O cacau, ele dependendo da espécie, ele é mais azedinho, ele não é tão gostosinho, assim, ele é mais azedinho. Então, com base nessa escolha, pode ser que o usuário goste de uma coisa mais cítrica. Ele vai novamente se comunicar com o sistema. Ele vai lá, ter uma interação com o sistema e vai escolher um país. Ali no país, nessa escolha do país, por quê? Por exemplo, se ele escolhe cenoura, o bolo de cenoura do Brasil é diferente, por exemplo, do bolo de cenoura dos Estados Unidos. Então, quando você entra numa plataforma de receita, tem tantas receitas, você vem tanta coisa, então a intenção é deixar o mais objetivo possível, né, nessa recomendação. Seja mais apurada possível. Então, nesse cenário ali, apareceu várias recomendações. Apareceu o bolo de chocolate, que é o de cacau, apareceu um bolo de laranja e um bolo de banana. E aqui aparece ser bolos bem distintos, mas o que acontece? Provavelmente, dentro desses ingredientes ali, por exemplo, possa ir a cenoura, a
a laranja. Provavelmente tem algum ingrediente dessas recomendações aí, nos cálculos de similaridade, que ele tenha recomendado esses produtos. Primeiro, eu fiz o cálculo, eu dei algumas notas avaliando assim, no meu banco de dados que eu criei ali. De 1 até 2,9, a receita é muito fácil. De 2 até 3,9, a receita no primeiro é muito fácil, depois fácil e depois é intermediário. Dentro do primeiro vai aparecer essa classificação, ela vai fazer esse cálculo de similaridade, que está no meu artigo, e aí vai aparecer primeiro essas recomendações. Depois, o cálculo passa a ser pelas palavras, pelo conteúdo ali da receita. Digamos que esse nosso usuário, ele escolheu o bolo de chocolate na recomendação ali, então vai aparecer ali nessa tela, ali na segunda tela. Vai aparecer a receita, os ingredientes, o modo de fazer, e entra uma nova recomendação com base num cálculo de similaridade ali, pelas marcas classificadas. Como a gente não tinha esse banco de dados, né? Eu e minha equipe imaginária, a gente criou ali, por exemplo, desculpa, tem um erro de português ali com leite condensado, mas ali um leite condensado melhor recomendado para quem gosta de cozinhar, né? Ou por confeiteiros é qual? O moça. Então, digamos que nesse nosso sistema ele tem um alto número de avaliações desse produto, então vai aparecer ali moça e o cacau do Zé, não sei se ele existe, mas aí vai aparecer esses produtos. E aí pode aparecer uma infinidade ali, fazendo cálculo de similaridade com base nas avaliações de outros usuários. E também vai aparecer vídeos. Ali, por exemplo, escola de gastronomia pode ter cadastrado, ou usuários mesmo do YouTube que tem mania ou pessoas independentes que cadastram vídeos ensinando a cozinhar. Então, vai aparecer essas recomendações ali. Pode passar. Como eu falei para vocês, eu fiz o meu sistema baseado em conhecimento, filtragem por conhecimento. Por quê? Primeiro, eu tenho um número de avaliações limitados. Eu tenho uma necessidade de interação muito grande entre o sistema e o usuário. E se nenhuma recomendação for satisfatória, na primeira escolha do usuário, ele tem a opção de ir passando para outras. Eu também, né, como eu falei para vocês, eu criei um cenário hipotético, e dentro pro meu artigo, para criar esse projeto, no cenário hipotético, eu tenho um usuário chamado Arthur. O usuário Arthur, ele é bem ativo, mas o usuário Arthur, ele dentro do número X de receita, ele deixou de avaliar algumas. Então, ele quer fazer uma nova receita. Primeiro, eu quero saber quais as notas que ele daria para essas receitas que ele deixou de avaliar. Então, eu faço o cálculo. E depois, quais as receitas, baseadas nas avaliações de outros usuários, poderiam se encaixar melhor. Então, eu faço o cálculo com o usuário que parece mais com o Arthur e depois a receita que poderia ser indicada para o Arthur. Eu criei lá 5 usuários com as avaliações deles, coloquei lá, fiz os cálculos e coloquei 14 receitas. E aí o resultado está no artigo. Se não me engano, dentro da minha tabela, um usuário chamado Davi, ou foi a Ana, que mais se aproxima das escolhas do Arthur. No outro. Dentro do resultado esperado, primeiro, né, que num sistema de recomendação de receita seja o mais próximo possível das preferências, né? O usuário ele consiga acessar e seja o mais próximo do que realmente das suas preferências. Desculpa. Tornar a plataforma um hábito para o usuário. A plataforma Tudo Gostoso, ela tem uma diferença que, embora ela pareça bem desorganizada, virou um hábito para as pessoas que gostam de cozinhar acessar. E quando você busca no Google, geralmente as primeiras recomendações são relacionadas a Tudo Gostoso, mais do que sites, por exemplo, da Globo, da Ana Maria Braga. E segundo, que as marcas possam se interessar em estarem sendo avaliadas lá. Então, elas colaborem também com essas avaliações. Como eu não tinha um banco com as avaliações, eu tive que fazer manual. Eu fui no site Tudo Gostoso
e olhei a maioria das receitas, como eles classificam e como eles dão a nota. Então, eles podem dar 5 estrelas. Eu fui fazendo manual, mais ou menos, os cálculos e os ingredientes com base nas avaliações de lá. Então, eu fiz tudo manual. O sistema provavelmente existe de forma muito mais simples de fazer. Próximo slide. Dentro desse meu projeto, eu poderia usar também sistema, uma filtragem por conteúdo. Mas, nesse formato que eu tinha, com poucas avaliações e com o usuário querendo interagir, era melhor que fosse por conhecimento. Dentro do meu trabalho, eu trago vários cenários que eu criei, que poderiam existir, vários testes que eu fiz até chegar a essa conclusão, porque com conhecimento. Mas, assim, até ter a última aula, eu achava que podia ser conhecimento, ser por conteúdo. Mas depois, levando em consideração que eu queria que o usuário tivesse essa interação e essa opção de escolha, eu optei por conhecimento. E aí, dentro da nossa plataforma imaginária, Foodflix, você também pode ser um chefe. E aí, desculpa, eu não consegui trazer, eu realmente achei muito legal aplicar o sistema de recomendação. Eu quero muito aplicar no meu projeto de fake news, mas eu achei legal conseguir colocar isso na prática, assim, eu queria ter trago para vocês o sistema completo, para vocês interagirem aqui na hora comigo, escolhendo uma receita, mas eu consegui trazer só, infelizmente, o protótipo de baixa fidelidade. E é isso. Também queria fazer uma consideração que nas primeiras aulas eu fiquei muito desesperada com a matéria, mas eu também achei muito legal e achei que vai ser muito útil também para a minha pesquisa, para segundo plano aí. Provavelmente vocês vão acessar aí a ferramenta da USP de checagem de fake news, já existe uma, a gente já está melhorando ela e provavelmente no futuro essa opção de recomendação esteja implementada nela também. Legal, Caroline, legal. Parabéns aí também. Achei interessante quando você coloca aqui o porquê, né, de você estar escolhendo baseado em conhecimento, né, então, assim, tem bastante a ver, né, com toda aquela motivação que eu dei na aula lá, né, sobre baseado em conhecimento, nessa questão aí de avaliações limitadas, né, você ter as interações, né. Eu só fiquei na dúvida, porque você coloca aqui baseado em restrições, mas não falou o porquê que você acha que essa abordagem ela é melhor do que a outra, né, baseada em casos. Você saberia dizer assim? Sim, eu coloquei em restrições porque quando eu estava fazendo o teste, eu limitei ali a questão das escolhas. Então, eu achei que dessa forma seria se encaixaria melhor na fase de restrições, porque como eu restringo ali a primeira fase, assim, a escolha do ingrediente, porque daí, se ele escolher aquele ingrediente, está restrita a uma característica dentro do sistema já para aquilo, e depois ele tem a opção ainda de escolher o país, ele pode escolher ou não, mas se ele quiser uma acurácia, né, ali ele vai precisar ter uma segunda interação. E aí eu sempre vou restringindo essas escolhas e, com base nessas escolhas, o sistema já está tem um pré-processamento de uma informação. Então, né, cada escolha dele vai levar ele para um resultado. Então, por exemplo, assim, se ele escolher lá a cenoura e aí escolher um país, a França, vai aparecer ali mais restrito para ele, mais com informações mais condensadas. Eu achei que daí, por isso que seria baseado em restrições. Tá, legal. Tá bom, muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, beleza. Professor, obrigada por ter passado os slides. Beleza, acontece. Quem agora? Somos eu e o Léo. Ele falou que em 1 minuto ia no banheiro, então deve estar chegando. Eu só vou compartilhar aqui para ver se vocês estão vendo. Estão me escutando bem?
Tá Uhum. de boa? Opa. Então, aí o Léo chegou. Tá aparecendo aqui tudo certinho. Estão conseguindo ver? Só fazer um teste aqui se tá passando. Tá passando. Podemos começar, professor? Marcos e Leonardo? Isso. Isso. Tá. Beleza, Temos pode duplo. começar. Tá. Pode começar, Léo. Tudo bem? Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo. Em conjunto com o Marcos, a gente vai apresentar o trabalho que a gente desenvolveu, intitulado One Class Recommendation Through Neural Networks for Bipartite Graphs. Um pequeno sumário do que a gente vai estar apresentando aqui hoje. A gente vai começar com uma introdução, passaremos para a nossa proposta, que a gente escreveu no artigo, e depois para as nossas avaliações, os experimentos que a gente realizou, também mostrando os resultados que a gente obteve. E aí a gente vai fechar com conclusão e considerações de trabalhos futuros. Primeiramente, vamos para a introdução. A gente tem que algoritmos no campo de sistemas de recomendação muitas vezes podem sofrer com alguns problemas já bem conhecidos, como esparsidade nos dados, ou situações em que existe o cold start, algumas preferências que são implícitas do usuário, problemas de escalabilidade. Bom, uma alternativa a esses algoritmos mais clássicos são os algoritmos de classificação, e especialmente os que são mais utilizados são aqueles multiclasse. Agora, a classificação multiclasse, para a gente poder rodar um algoritmo desse, primeiramente, você vai ter que coletar uma quantidade significativa de exemplos para todas as classes que você tiver que classificar. No nosso exemplo ali, o problema é a gente tem a classe de recomendações ou não recomendações. Então, seria você recomendar ou não um item para um dado usuário. Bom, após isso, o algoritmo tem que aprender um modelo de classificação. Esse modelo de classificação vai poder, dessa forma, atribuir uma das classes que ele aprendeu para todos os novos exemplos que surgirem posteriormente. Então, no nosso exemplo, ele aprenderia se ele vai recomendar ou não um item para algum usuário. Só que esse tipo de aprendizado, ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, ele tem que cobrir o grande e amplo espaço do escopo de não recomendações, já que a quantidade de itens da classe de não recomendações para o usuário é bem maior do que a quantidade de itens de serem recomendados. Temos também um problema de desbalanceamento de classes, e o interesse, na realidade, está só em uma única classe. A gente só quer saber da classe que a gente vai recomendar para aquele usuário. Mas como que a gente pode sanar essas limitações? Então, é possível sanar essas limitações por meio do aprendizado de máquina baseado em uma única classe. Esse tipo de aprendizado também é chamado de One Class Learning. No One Class Learning, você vai ter somente uma classe. No nosso caso, a classe foco, aqui a classe alvo, que é a classe de recomendações. Então, a gente vai chamar essa classe de interesse. Então, no One Class Learning, primeiramente, o usuário vai definir a classe de interesse. Uma segunda coisa que ele faz é treinar somente com os exemplos da classe de interesse, somente com as recomendações. E como que ele funciona? Depois que ele treinou, dado um novo exemplo, ele pode ser considerado como sendo da classe de interesse, ou seja, sendo uma recomendação, como este caso, ou como não sendo uma recomendação, como neste. Então, ele tem algumas vantagens. Ele vai ser mais adequado para cenários desbalanceados, já que ele só lida com uma classe para treinar. Eu só vou usar uma única classe se eu tiver interesse nela. Então, no multiclasse eu tenho interesse nas recomendações, mas tenho que usar mais de uma. E não é necessário cobrir outros escopos, a não ser o da classe de interesse, já que eu só tenho que cobrir o escopo do que o usuário gosta, das recomendações. O que ele não gosta, que é muito amplo, o que todo mundo aqui que está nessa chamada não gosta, é muita coisa. Eu não preciso cobrir isso no One Class Learning. Dadas essas vantagens, nós temos que o One Class Learning ele treina na ausência de contra-exemplos, já que ele só treina com os exemplos da classe de interesse. E por isso, ele é mais desafiador que o multiclasse. E parte desse desafio, ele está ligado à representação. Já que se você resolver o problema da representação, ou seja, representar os exemplos da classe de interesse de forma robusta e adequada, você pode, com uma hiperesfera, por exemplo, como mostrado na imagem, resolver o problema. Vale ressaltar que em sistemas de recomendação, nós também temos o desafio da representação. Como assim? Nos sistemas de recomendação, ainda é desafiador representar um item, representar um usuário e representar essas interações.
Então, o foco do nosso trabalho vai ser nesses desafios ligados à representação do One-Class Learning e de sistemas de recomendação. Então, primeira pergunta, como representar os usuários, os itens e suas interações? A gente pode fazer isso de uma forma natural. Como assim forma natural? Os grafos conseguem modelar essa relação de forma natural. Como assim? Se a gente gerar um grafo com os nós sendo usuários e itens, as relações entre usuários e itens podem ser quando o usuário avalia um item. E entre itens e usuários, por exemplo, a similaridade entre eles. E assim conseguir modelar essas relações naturalmente. Entretanto, nesse ponto aqui, a gente não tem representações para cada tipo de nó, para o item, para o usuário. Chegamos na segunda pergunta. Como a gente pode aprender representações a partir de um grafo? Existem várias formas, como Node2Vec, MetaPath2Vec. Entretanto, uma forma mais atual e que está melhor na literatura, ou seja, performando que outras formas de lidar com representação em grafo, são os Graph Neural Networks, as redes neurais para grafo, que a partir de um grafo podem gerar uma representação para cada nó. Assim, chegamos na nossa proposta. E qual é a nossa proposta? Ela é realizar recomendações por meio do One-Class Learning a partir de representações geradas por uma Graph Neural Network. Então, dividimos nossa proposta em 3 partes. A modelagem em grafos, o aprendizado de representação por meio de GNNs e, por fim, a classificação baseada em uma única classe. Na modelagem em grafo, nós escolhemos modelar nossos dados com um grafo bipartido original. O que significa isso? É um grafo em que as relações desse grafo são relações originais entre usuários e itens. Então, se o usuário avaliou um item, nós temos uma relação entre esses tipos de nó. Por isso que ele é original. E isso faz com que ele se torne bipartido, já que eu não tenho relações entre itens e entre usuários. Vale ressaltar que esse grafo original bipartido é um dos tópicos da taxonomia da utilização de grafos para sistemas de recomendação. Um outro ponto é que o nosso grafo ele é um grafo one-class, porque no one-class a gente só tem os dados da classe de interesse para treinar. Então, nesse caso aqui, a gente só vai ter as interações entre usuários e itens de rating 5, que a gente considerou aqui nesse artigo como as interações de recomendação. A segunda parte é aprender representações para cada tipo de nó. Então, a gente vai aprender representação para os usuários e itens por meio de Graph Neural Networks. Uma visão alto nível das Graph Neural Networks é cada nó ele vai ter uma representação inicial e depois a representação desse nó vão ser agregadas outras representações de nós vizinhos. Então, a gente pensando no nó usuário, ele vai estar ligado com alguns itens que ele avaliou. A gente vai agregar as representações desse item no nó, por meio do quê? Dos pesos da rede neural para esse grafo. E, por fim, todo nó vai ter uma representação do tamanho da camada de rede neural final. Depois, nós vamos ter representações para os usuários e para os itens, dado a nossa GNN. E, então, a gente combina essas representações para gerar uma única representação e, por fim, aplicar a nossa classificação baseada em uma única classe. A gente utilizou um algoritmo baseado em hiperesfera. Então, dadas as representações dos usuários e itens combinadas, depois de treinar, uma hiperesfera vai envolver esses dados, e quando um novo dado chegar, para ser uma recomendação ou não, se estiver dentro da hiperesfera, é da classe de interesse, é uma recomendação, e se estiver fora, não é. Chegamos a uma visão geral da nossa proposta, que é a modelação com um grafo bipartido original one-class, o aprendizado de representação, e, por fim, a classificação de uma recomendação ou não de fato. Dada a proposta, a gente chega na configuração experimental. E quem vai falar um pouco de dataset é o Leonardo. Léo? Perfeito. Bom, como primeira etapa para os nossos experimentos, coletamos as bases de dados, que no nosso caso são 2 bases de dados de sistemas de recomendação com reviews de usuário. São as bases da Amazon e da Yelp. Ambas elas contêm identificadores para itens, para usuários, reviews escritas pelos usuários e ratings que eles atribuíram, são notas que eles atribuíram para os itens de 1 a 5. O dataset da Amazon, ele tem no total mais de 300 milhões de reviews, só que nós não trabalhamos com tudo eles. Nós pegamos um pequeno subset desse dataset, que é do domínio de software. E esse pequeno subset tinha apenas reviews com ratings de 1 ou 5 posteriormente, né? Então, a gente filtrou o dataset do domínio e depois filtrou as ratings que são interessantes para a gente. Ao final, o nosso dataset da Amazon tinha aproximadamente 6.000 ratings
5 reviews com rate 5 e 1.5 mil reviews com rate 1. Já para o dataset da Yelp, que tem mais ou menos 7 milhões de reviews, o nosso processamento foi um pouco diferente. A gente precisou primeiro pegar apenas representações que tinham muitas avaliações. Então, usuários que avaliaram bastante e itens que foram bastante avaliados. Então, o nosso top 1.000 usuários que mais publicaram reviews e o top 2.000 itens que mais receberam reviews. E a partir desse subset, a gente pôde, então, pegar de forma aleatória 1.000 ratings, que o valor, 1.000 reviews, que o valor do rating foi 1, e 5.000 reviews, que o valor do rating foi 5. Vale ressaltar aqui que esse pré-processamento da Yelp foi para a gente poder gerar o grafo e ter múltiplas conexões, porque sem esse pré-processamento estava gerando um grafo que não tinha múltiplas conexões, e aí não fazia com que a gente aprendesse representações. O segundo passo, né, da nossa avaliação experimental foi lidar com as representações. Por quê? Nós vamos ter aqui, né, a nossa, por exemplo, uma linha do nosso dataset, que é o usuário, o item, uma revisão e um rate. O primeiro passo é representar essas revisões entre usuários e itens únicos. Então, a gente representou cada uma dessas revisões. Da hora que essas representações, né, em linguagem textual, foram representadas, o segundo passo é como que a gente gera representações únicas para cada usuário. Porque a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, o usuário 1 avaliou o item 1 e 3, e o usuário 2 avaliou o item 1, 2 e 3, como representado nessa imagem, usuários o quadrado e itens as bolinhas. Então, qual vai ser a representação única do usuário 1 e do usuário 2? E quais vão ser as representações únicas de cada item? Porque a gente precisa de representações únicas para montar o grafo. Então, a gente fez da seguinte forma. As representações do usuário são as médias de todas as avaliações que eles fizeram. Então, a gente, da primeira e segunda linha do dataset, o usuário 1 avaliou o item 3, o item 1 e o item 3, com uma revisão. A gente representa essa revisão e usa a média para aquele usuário. E o usuário 2, ele avaliou os 3 itens. Então, ele vai ter como média a representação da revisão, aquela representação cinza, de cada um dos 3 itens. E para os itens, é a mesma coisa, é similar. A gente vai usar a representação média da revisão de todos os usuários para aquele item. Então, o primeiro item, por exemplo, ele foi avaliado pelos 2 usuários. Então, a representação dele é a média dessas 2 revisões. Já o segundo só foi avaliado pelo segundo usuário. Então, a representação dele vai ser a revisão que o usuário 2 fez para ele. E, por fim, do terceiro, do usuário 1 e 2 também. Dessa forma, nós temos as representações únicas de cada usuário e item. Mas a gente ainda precisa combinar essas representações para poder chegar no algoritmo de OneClass para poder classificar. As nossas estratégias de combinar essas representações foram a média das 2 representações e a concatenação. A gente comparou alguns métodos de representação no cenário de OneClass dessas revisões. Então, a nossa proposta, que foi as redes neurais para grafos bipartidos, então a gente chamou de BGNN, comparou com outros baselines, um baseline forte, que é o BERT, é uma rede neural para representar os textos baseado em semântica, e outra, um baseline mais tradicional, que geralmente é explorado em muitos trabalhos, que é a Bag of Words. A gente utilizou os pesos de termo TF, TF, DF binário, e também utilizamos unigramas e bigramas. E o algoritmo, né, de OneClass utilizado foi o OneClass Sport Vector Machines, um dos estados da arte para o aprendizado OneClass. A gente utilizou a validação cruzada também. Na validação cruzada, nós utilizamos uma validação cruzada para o OneClass Learning. Como funciona essa validação cruzada? Nós vamos realizar a divisão de pastas somente na classe de interesse. Então, nossas recomendações, que são os ratings 5, vão ser divididas em pastas, e as pastas vão estar ora no treino e ora no teste para serem testadas. E o resultado vai ser a média de cada um dos folds, ou seja, de cada pastinha que estava no teste. E vale ressaltar que a gente adicionou também as revisões de rating 1 no teste, para poder avaliar se o nosso algoritmo estava, de fato, acertando em não recomendar um item a um usuário. A gente utilizou o 4-fold validation, com 4 folds, para poder manter o tamanho de conjunto de teste mais ou menos do mesmo tamanho, da classe de interesse e da classe de não interesse, ou seja, de não recomendação. E as métricas utilizadas aqui nesse trabalho foram a F1 Score, a pressão e revocação. Agora, um pouco dos resultados o Léo vai apresentar para vocês. Bom, como podem ver aqui na nossa tabela, temos que
as técnicas de Bag of Words, elas conseguiram uma revocação melhor do que as demais, tanto a BERT quanto a BGNN. Entretanto, ela teve uma precisão muito pior. Então, isso resulta numa medida F1 também pior, que é a nossa medida que avaliamos, que consideramos para decidir o melhor de cada método. Bom, já o BERT, ele superou a Bag of Words, melhorando a precisão, e a BGNN não só conseguiu melhorar muito a precisão, mas também não perdeu tanto assim da revocação, o que gerou uma medida F1 score, que é uma medida mais equilibrada entre precisão e revocação, melhor. Sobre os parâmetros da nossa BGNN, a que melhor performou teve como representação final a concatenação entre as representações de item e a representação de usuário, e foi treinada com um learn rate de 0.001. Só que vale a gente ressaltar aqui que a gente cobriu métricas objetivas. Isso não significa necessariamente que uma recomendação vai ser melhor do ponto de vista do usuário. Isso porque, como sabemos, em sistemas de recomendação, tem vários outros conceitos que são muito importantes de serem avaliados também. Então, cobertura, diversidade, serendipidade, novidade da recomendação, entre outros. Agora, para as nossas conclusões, nós temos que a GNN gerou as melhores representações. O BERT, ele foi competitivo, conseguiu superar a Bag of Words, mas a GNN com a CSVM performou melhor do que ambos, tanto o BERT quanto a Bag of Words com a CSVM. E sobre trabalhos futuros, nós temos como ideia utilizar a multimodalidade através de redes neurais para poder fazer aquela combinação das representações de item usuário. Então, o que nós testamos através de média e concatenação poderia também ser feita com alguma técnica de multimodalidade, como por exemplo por redes neurais. Também vale a gente explorar alguns métodos de explicabilidade, né, para as representações que nós geramos, e explorar também outros algoritmos de One-Class Learning, já que utilizamos apenas o OCSVM, mas alguns outros também poderiam ser testados. Por fim, temos também a ideia de criar uma GNN que vai poder gerar essas recomendações baseadas em uma única classe de ponta a ponta. Obrigado. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Legal, gente. Parabéns aí também. Eu fiquei uma dúvida que na verdade, eu não sei se eu passei batido, né? Mas que vocês estão usando as reviews, mas a representação que vocês estão usando é simplesmente a média das ratings, certo? Ou vocês usam também o conteúdo de cada review? É o conteúdo de cada review. O conteúdo Justamente, o mesmo. conteúdo. As representações são todas baseadas no texto, todas baseadas nas reviews. O rating é só como se fosse a classe. Rating 5 é a classe de interesse, rating 1 é não interesse, ou seja, não recomenda, e o rating 5 recomenda. Mas ali, quando você fala ali que você está gerando a média ou a concatenação ali da representação de usuário do item, na verdade, você está pegando a review também? Exatamente, porque a representação do usuário do item é baseada na review. A gente usou a review como representação principal. E a representação aprendida para o usuário e para o item é baseada nessa representação da review. E aí depois a gente vai ter uma representação para o usuário aprendida e uma representação para o item. Ou aprendida ou é uma Bag of Words ou um BERT. A gente tem duas representações, a gente precisa combinar elas. Aí a gente usou a estratégia de ou fazer média ou concatenar. Só que a concatenação foi melhor. Aí deixamos como trabalho futuro usar multimodalidade para combinar isso, porque a concatenação geralmente é o baseline de todos os trabalhos multimodais. Então, a gente acha que a gente pode melhorar essa F1 score se a gente aprender uma representação baseada na representação aprendida para o usuário e o item. Tá. Mas a média a concatenação, você concatena o conteúdo das reviews. Isso, a concatenação da representação aprendida, né? Na verdade, média e concatenação é do usuário e item, tá? A review a gente só representa no início para gerar uma representação inicial para o usuário e para o item. Tá, entendi. Se você pegar nesse slide aqui, ó. Então, a gente tá vendo essa representação cinza? A gente representou o texto ali, para um dado que um usuário falou para o item. Entendi. Só que o usuário vai falar para vários itens. Então, qual é a representação inicial desse usuário? É a média de todas as revisões que ele fez. E de um item. É a média das revisões que esse item sofreu de todos os usuários. Porque isso é a nossa representação inicial para enviar para o grafo. Ele aprende uma representação melhor que isso.
por meio das entendi. modelagens da GNN. E aí depois, né, a gente tem uma representação aqui pro usuário e para o item, uma para cada um, para cada Sim. nó do grafo, ou Que aí é onde você aplica a meta, média ou a ou concatenação. concatenação, para Não, enviar para o entendi. algoritmo de OneClass. Legal, entendi. Não, legal, muito bem. Tá ótimo. Bom, só a questão aí, eu acho que se vocês quiserem realmente submeter para publicar, né, é importante justificar o porquê que vocês escolheram uma amostra só das bases, né? Isso é algo que provavelmente vão perguntar, né? Então, por que não usou a base inteira, sabe? Aqui para a disciplina tá ok, né? Assim, porque, né, questão de processamento. Acho que foi tempo de né? execução, a ideia foi tempo Isso. de execução, né? Então, Dá para por isso. executar. Isso, Talvez mas se a gente for submeter, provavelmente rerodar isso, mas com a base maior. Isso, é possível também. Dado que não fica tão grande, que também pode, assim, talvez não sei se usar os 300 milhões, mas usar mais que 7 mil, né, talvez. Sim, sim. E esse baseline aí do SVM OneClass, vocês sabem quando que ele foi publicado? Calma aí, não entendi. O nosso baseline foi a Bag of Words, que aqui a gente comparou só a representação, né? A gente foi um trabalho de comparar as representações usando o SSVM. Então, todo mundo aqui foi executado no mesmo algoritmo. Por isso que a gente inclusive conseguiu, o seu, né? Tá. por isso que a gente conseguiu entendi. concluir que o nosso gerou representações melhores para o cenário de OneClass. Porque todos foram executados no mesmo algoritmo. E como trabalho futuro, né, e para extensão para publicar, provavelmente a gente vai executar em outros algoritmos para dizer, olha, em 3, 4 algoritmos, a melhor representação foi a baseada na rede neural para grafo. Tá. Não, beleza. Então, os nossos baselines são autocriados. Não teve nenhum trabalho que fez esse sampling na base, não. Baseline, na verdade, são as representações, né? Exato, as representações de Bag of Words e do BERT. Tá, legal. Tá bom, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Um comentário? Então tá jóia. Pode apresentar aqui. Agora, só para saber que quem que está faltando é o Felipe, né? E quem mais? Só, né? Só uma dúvida, desculpa, professor. Tem que enviar os slides também no escaninho ou é só o PDF do projeto e do... Se você quiser enviar, é bom. Tá bom, vou enviar lá também. Valeu. Obrigado, professor. Valeu. O Felipe, né? Felipe quer apresentar? Opa. Eu já peço desculpa que eu não vou ligar a câmera aqui, que a câmera desse notebook está problemática. Então, não quero arriscar dar problemas aqui e estragar tudo. Deixa eu compartilhar aqui. Tá compartilhando? Sim. Deixa eu... Maravilha. Bom, eu fiz um trabalho um pouco diferente do que o pessoal fez aí, porque, primeiro, eu não sou da área. Eu, na verdade, trabalho com dinâmica de fluidos e simulação e computação gráfica. Então, eu não estou muito envolvido na área de sistemas de recomendação. Por causa disso, eu pensei em tentar montar um sisteminha que pudesse sugerir itens, mas eu acabei não gostando muito da ideia. Eu gosto de trabalhar com artigos e algoritmos e coisas um pouco mais baixo nível, então eu decidi que eu ia pegar um artigo, ia procurar algum artigo um pouco mais recente aí sobre sistemas de recomendação, dar uma destrinchada nos algoritmos, ver como eles funcionam e, com alguma sorte, tentar implementar alguma coisa e ter um resultado. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse artigo do LightGCN, ele é de 2020, tem uma referência aqui embaixo, caso alguém tenha interesse depois em olhar ele por completo. Ele tem várias coisas que ele faz lá que eu não vou comentar aqui, ele em si é muito grande, precisa de bastante conteúdo para poder chegar ao ponto onde você, de fato, implementa esse algoritmo. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui na minha descrição das coisas, mas eventualmente eu vou deixar passar coisa,
porque realmente tem bastante coisa para sair do ponto em que a gente está da faturação de matrizes para chegar na implementação do Light GCN, mas eu espero que, pelo menos a questão de conteúdo, vocês gostem. Bom, eu dividi essa apresentação em 3 partes, que são as partes aí que formam os fundamentais para a gente poder falar sobre o Light GCN. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Graph Convolution Network, que os amigos acabaram de apresentar um pouquinho também, não de convolução em si, mas de redes usando grafos. Existe um modelo mais antigo que diz mais ou menos como essas operações funcionam, a gente chama de GCN. Depois existe um método que foi implementado em 2019, que usa o GCN, uma variação do GCN, né, dentro de filtragem colaborativa, que é o NGCF, né, o Neural Graph Collaborative Filtering. E aí, por fim, a gente tem o Light GCN, que é um retrabalho em cima do NGCF, que é a construção do GCN para filtragem colaborativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o GCN em si. E, como o próprio nome dele diz, ele é uma rede, né? É uma rede neural que trabalha em cima de grafos. Essa rede pode ter quantas camadas você quiser. A gente tem uma entrada aí que é um conjunto de nós aí que estão conectados. Normalmente esses nós são dados numa matriz de adjacência. Essa matriz de adjacência ela é usada dependendo do seu banco aí, do seu dado, do seu tipo de entrada. Uma parte dela você usa para treinar a sua rede, a outra parte você usa para fazer os testes de predição. E aí você gera várias camadas de dados dentro da sua rede, que são essas hidden layers, e aí você tem uma saída, que seria essa classificação, os nós em Z ali, e aí que a saída em si, ela é uma distribuição de probabilidade, e aí você aplica algum trabalho em cima para poder julgar e obter a sua classificação em si, que seriam esses nós Y, que estão nessa imagem aqui. A gente diz que ela é uma rede de convolução porque ela processa vizinhos. Então, normalmente a gente está acostumado a falar de convolução quando a gente fala de imagens, né? É muito comum falar de kernel de imagem, de filtro de imagem. Então, você costuma falar, tem um kernel 5x5 processando a vizinhança de um pixel dentro da minha imagem 2D. Mas esse é um termo que, no fundo, pode ser aplicado a grafos também, porque uma imagem nada mais é do que um grafo também de pixels. E a gente tem aqui, do lado direito, aqui, o que seria convolução em cima de um grafo, né? Nada mais é também do que o processamento de um elemento do seu grafo, considerando os vizinhos dele. Dentro desse esquema, você tem, durante o processo de treinamento, você tem a propagação do estado, vamos dizer, da sua primeira camada, da sua rede, para as camadas interiores, pelo número de camadas que você quiser. Então, no GCN, a gente tem essa formulinha aqui, que diz para a gente como que os valores do estado de uma camada se afetam baseados na da camada anterior. Então, normalmente eu estou tentando treinar minha rede calculando o EK mais 1, que são os valores da minha hidden layer, e para isso eu dependo dos valores da camada atual que eu estou, o EK. Existe uma matriz de peso de cada camada também, chamado WKI, e existe um termo aqui, que é esse DAD, que ele vem do problema que a gente está usando. Então, o A seria a matriz de adjacência que a gente está fornecendo para o sistema, e o D a gente fala que é uma matriz de grau, aí seria degree matrix, que é construída em cima do A. O D é uma matriz ela é uma matriz diagonal, onde cada elemento diz quantos elementos não zero tem na matriz A. E o sigma é só uma transformação não linear para alterar os passos de cada camada. E um dos grandes problemas que tem quando você vai tentar fazer esse treinamento é definir exatamente o que significa o estado zero. Os valores que iniciam a propagação dentro da sua camada. Existem muitos trabalhos falando sobre como definir o estado zero. Eu não cheguei a ver todos, eu vi só os que de fato influenciavam o Light GCN, mas em geral você tenta construir um modelo que, vamos lembrar que é uma rede neural, então você vai fazer diversas epochs, né, durante o processo de treinamento, e a cada vez que você vai calcular uma função de perda, e essa função de perda você vai usar
para ajustar os valores do E0 para melhorar o seu treinamento e fazer de novo o processo de propagação e tentar ter camadas cada vez mais bem treinadas. Para o E0 especificamente, a gente normalmente tenta usar algo que não apresente grande variância e para que não tenham grandes problemas de uma transição entre uma camada e outra. Você treina, né, a sua camada, a sua rede, e com isso você pode começar a fazer o procedimento de predição, que no caso é o que o NGCF faz. O NGCF, ele tenta incluir o que o pessoal acabou de mencionar também, que são informações implícitas durante o seu treinamento. Então, a gente estava acostumado lá no relatório lá do Kaggle, que a gente está trabalhando com scores e a gente não tem muitos dados implícitos. Mas aqui a ideia é exatamente gerar esses dados implícitos. E aqui eu tenho um exemplo que foi tirado do próprio artigo que introduz o NGCF, que é que a gente tem uma relação aí de usuários e alguns itens. Então, eu tenho 3 usuários e 5 itens. E cada usuário interage com um item e isso cria uma conexão. Essa conexão eu posso ver melhor ela aqui pela figura da direita, onde, por exemplo, o usuário 1 está conectado a 3 itens e o item em si está conectado a um usuário 2. Isso é interessante porque mostra que o usuário 1 ele tem vínculos com itens, mas os itens também têm vínculos com usuários. Isso faz com que a similaridade de itens acabe usando valores de usuário para poder fazer o cálculo. Então aqui, por exemplo, se eu olhar para essa imagem, eu posso ver que o usuário 1 ele tem um vínculo com o usuário 3 e o usuário 3 tem um vínculo com o item 4. Da mesma forma, o usuário 1 ele tem um vínculo com o usuário 2, que tem um vínculo com o item 4 e o item 5. Nessa situação, se eu tivesse que tentar fazer uma recomendação para o usuário 1, eu poderia, por exemplo, confiar de que recomendar o item 4 é mais interessante do que recomendar o item 5, porque o item 5 só aparece em uma das conexões do usuário 1. O NGCF ele tenta incorporar esse tipo de análise dentro da convolução dele. Então ele cria o que a gente fala que é uma mensagem na camada K. A mensagem da camada K, ela tem essa cara aqui, onde aquele valor E0, que é o estado inicial, ele existe tanto para itens como para usuários. E uma mensagem de um nó na camada K, que envolve um usuário I, um usuário U e um item I, ela é dado por uma matriz de peso 1, uma matriz de peso 2, o valor do item I na camada anterior e o valor do item U na camada anterior. Existe um termo aqui, PUI, que diz como você pode escalar melhor essa mensagem para capturar a importância daquela camada dentro da sua rede. Eu tenho também o suporte para nós que tem loops, né? Então a gente sabe que num grafo eu posso ter uma conexão que vai de um nó para ele mesmo. E isso gera o que a gente fala que é a mensagem UU. E essa mensagem também tem uma expressão. Eu não consegui imaginar muito onde isso aqui entraria numa arquitetura de um sistema de recomendação, mas é interessante saber que o modelo em si do NGCF, ele conta com isso. E aí, por fim, quando eu quero atualizar aquele estado EK mais 1, o do usuário, por exemplo, ele é dado simplesmente pela soma da mensagem de U para U com a mensagem de U para I. Analisando, é claro, todos os vizinhos do meu nó de interesse. Por fim, a predição, então, ela é dada pelo produto de todas as camadas concatenadas, como o pessoal acabou de mencionar, né? No NGCF, você gera duas variáveis, EU estrela e EI estrela, onde você tem todos os valores de EU concatenados, todos os valores de EI concatenado, e aí, no caso de um usuário e um item específico, você simplesmente aplica a multiplicação dessas coisas para ter o seu valor predito. Essa é a forma como o NGCF faz para encontrar os seus valores. Com isso, vamos tentar, então, pegar essas ideias e passar elas para o LightGCN. O LightGCN ele veio exatamente para tentar simplificar um pouco esse procedimento. Eu não sei se vocês repararam, existem bastante parâmetros lá atrás, existem matrizes de peso, existem escalas de camadas, existem diversos fatores que influenciam o NGCF,
E o LightGCN ele veio para tentar simplificar um pouco o procedimento da convolução e do processo de treinamento, para você ter um resultado que ainda seja tão bom quanto o do NGCF. Então, o pessoal que escreveu o LightGCN, que elaborou o modelo e que implementou e mostrou os resultados e publicou o artigo também, eles pegaram o NGCF e fizeram diversos experimentos com ele, e alguns deles eles reportaram nos artigos, nem todos. Um deles que eles fizeram foi pegar o NGCF e remover a matriz de peso, aquelas matrizes W1 e W2 que se propagam por todas as camadas da sua rede. Outro experimento que eles fizeram foi remover a função sigma, a função não linear de ativação que tem, que muda os valores de uma camada para outra. E também fizeram um experimento onde eles simplesmente removeram ambos. E se a gente olhar os resultados deles, a gente tem esses gráficos. Então aqui eu tenho dois datasets que são relativamente famosos. A gente tem o Goala e o da Amazon. E aqui a gente tem o comportamento de cada uma dessas 4 rotinas quando elas estão sendo executadas. Então a gente tem o NGCF puro em azul, a gente tem o NGCF sem as matrizes, a gente tem o NGCF sem a função de ativação e a gente tem o NGCF sem as duas. Olhando para esses gráficos, a gente tem também a perda, né, a perda durante o treinamento pelo número de epochs, e a gente tem a métrica de recal pelo número de epochs. Se você olhar para esses gráficos, parece que eles mudam bastante, mas na verdade eles não mudam, porque no fundo a escala desses gráficos é muito baixa. Então o que acaba acontecendo é que se você, por exemplo, pegar esse primeiro gráfico do Goala, você vai ver que a mudança que tem de uma rotina para outra, ela é bem pequena, porque a escala da transformação é muito pequena. Então você vê que a variação que existe é muito baixa. Os autores eles usam isso como argumento para poder falar que é possível simplificar o NGCF, removendo essas variáveis e esses parâmetros para poder gerar um modelo que seja mais eficiente e que tenha tanta qualidade como o NGCF. Então eles escrevem então a nova equação de propagação deles como sendo simplificadamente dessa forma, onde na camada K, para o usuário U, eu tenho ainda a minha convolução, só que agora só baseado na camada anterior, no EI. Da mesma forma, para cada item, eu tenho uma convolução que simplesmente depende do EU da camada anterior. Eu ainda mantenho todo o meu procedimento convolucional, eu ainda tenho a minha análise cruzada entre usuários e itens, só que agora eu simplifiquei bastante a relação, principalmente porque esse termo aqui ele pode ser pré-computado, ele pode ser simplificado. Eles alteram também a forma como você faz o processo de predição. Então, antes, no NGCF, você tinha a concatenação de todos os valores de cada camada. No LightGCN, eles perceberam que fazer a soma de todos os valores ponderados por um parâmetro alfa-K se tinha um comportamento melhor. Nessa situação aqui, o alfa-K pode ser valor que, de novo, você pode usar para manter aquele comportamento que tinha no NGCF de ponderar o quanto cada camada é importante na sua predição. Nessa situação aqui, você poderia brincar e aqui alterar, talvez até mesmo treinar esse valor do alfa-K para poder ter o seu melhor sistema. No caso do artigo, especificamente desse trabalho, o alfa-K aqui, ele nada mais é do que 1 sobre K mais 1, e ele não existe nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de computação extra em cima dele. Com isso, a predição continua sendo a mesma, ela continua sendo o EU estrela vezes o EI estrela. E aí, com isso, a gente pode começar a pensar em implementação. Então, eu gosto bastante de implementar esses algoritmos, eu acho que eles são sempre muito interessantes de ver como é o comportamento em si, ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Eu implementei o SVD, eu implementei também o gradiente, achei que foram exercícios muito bons. Mas nesse caso aqui, é bem complicado implementar isso aqui da mesma forma como você poderia, por exemplo, implementar o SVD. O LightGCN, você precisa todo um suporte para
trabalhar com redes neurais. Você tem o tempo aqui também, nesse caso, eu tive acho que alguns dias só para poder trabalhar com ele. Então acabou que eu me baseei no código original do autor para poder fazer uma implementação deles. Os próprios autores, eles no próprio artigo, eles colocam o código que eles usam para gerar aqueles gráficos envolvendo os diversos bancos de dados. Então, você pode pegar, é um código Python, e aí você pode olhar, ver como ele funciona, brincar com ele, gerar novos gráficos em cima do banco da Amazon, em cima do banco da Goala, tem outros também à disposição. E eu me baseei em cima do trabalho deles para poder fazer. Eu implementei em Python, usando TensorFlow, porque eu não queria implementar as coisas envolvendo redes neurais. Da mesma forma como eles usam essa métrica, que é o recal, que é o número de dados, relevantes dentro de todos os dados relevantes que você recomenda, né? Eu também decidi usar ela também para ficar a par com o artigo. E por fim, eu precisava de um banco de dados, eu escolhi um que é bem simples de trabalhar, que é o MoveLens, porque no fundo eu estava mais interessado em mexer com o algoritmo em si, e ver como ele funcionava, e não tanto nos dados em si que eu estava processando, nem no quão grande eles são, quão pequeno eles são. No caso aqui eu peguei o banco daquele, eles têm de vários tamanhos, eu peguei o de 1 milhão. Esse banco, eu dividi ele em 75% treinamento, 25% teste, e aí eu implementei o algoritmo e tirei alguns dados. Então aqui eu tenho o comportamento do recal, da minha implementação do LightGCN, a partir do momento que eu vou mudando o número de camadas que eu vou usando na minha rede. Então eu vejo aqui que o recal ele começa lá em 0.21 e ele vai caindo à medida que a quantidade de camadas aumenta. Eu honestamente olhei para a implementação, eu reli o código original do autor, eu reli o artigo, não ficou muito óbvio para mim por que esse comportamento acontece, mas eu imagino que à medida que você vai tendo mais camadas, a sua perda vai aumentando, e na hora que você vai fazer a predição, você acaba tendo uma contribuição de todas as camadas, mas é estranho porque ainda assim as camadas mais distantes deveriam ter um impacto menor. Mas de qualquer forma a variação não chega a ser muito grande, ele começa em 210 ali, depois vai até 175, então é aquilo, né? Quanto essa escala realmente é grande. Um outro valor que a gente pode ter também é o valor do recal pelo número de epochs que a gente tem durante o treinamento da nossa rede. Esse aqui também, eu fiz alguns testes, de 10 a 80 aqui no caso. E aí, à medida que ele vai subindo, você vai vendo que o recal vai estabilizando. Então, ele normalmente chega ali em torno de 50, ali, ele começa a ficar ali 0.213 ali, e ele tende a não aumentar mais do que isso. Então, a gente acaba tendo esse parzinho de parâmetros aí que a gente pode trabalhar em cima do LightGCN, né? Que seria o 3 e o 50 como um bom valor para a gente poder fazer nossos testes e as nossas predições. É claro que esse número aí, ele só vale nesse banco especificamente, nessa divisão que eu fiz para poder fazer o teste e nesse número, nesses valores que eu acabei aplicando. Então, só para finalizar, então, o que eu mencionei aqui. O LightGCN ele é um filtro colaborativo baseado na convolução de grafos. Ele é relativamente moderno, 2020, que também é feito sobre um outro filtro que também é bem moderno, também 2019. Essas técnicas não são antigas, né? Ele é relativamente simples de ser implementado, uma vez que você esteja usando TensorFlow. Levou mais ou menos umas 300 linhas de código Python para poder fazer a implementação completa do LightGCN. O resultado numérico que eu tive, ele batia com alguns valores que estavam no artigo dos autores, então eu acreditei que a implementação estava correta. E eu achei que eles, particularmente, são algoritmos muito poderosos, porque simplesmente eles têm uma performance muito alta. Esse processo de convolução ele roda muito rápido. O treinamento em si da rede, usando o TensorFlow, acaba abusando de GPU e aí acaba ficando muito eficiente. Então, você acaba conseguindo fazer treinamentos que não duram muitos minutos, né? Você consegue fazer treinamentos ali em 20, 30 segundos. E é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, por favor. Legal, Felipe.
Minha principal pergunta é o porquê que você escolheu esse algoritmo para estudar? Tem algum interesse particular, alguma coisa relacionada com o seu projeto? Por que você Então, escolheu? eu trabalhei com o LightGCN, não tem muito motivo mesmo, porque no fundo, o meu projeto em si de mestrado é fazer simulação de fluido usando MLSPH. Tá. Então, assim, não tem muito, não tem relação, né? Mas no caso, quando eu estava pesquisando algoritmos, eu achei que essa abordagem de convolução por grafo era bem interessante, né? Só que ela era difícil, né? As equações em si são meio trabalhosas de serem feitas, então é comum você pegar essas implementações prontas e usar. Eu particularmente gosto de implementar meus algoritmos para poder validar que eles estão certos e comparar. Mas essas implementações desses algoritmos, especificamente do NGCF, é relativamente trabalhosa. E aí, quando eu vi que existia o LightGCN, que simplificava bastante o procedimento e ele alterava a forma como a predição acontecia, eu achei que era um trabalho interessante em si. Então, eu acabei escolhendo ele. Mas foi mais por questão de gosto mesmo. Não teve nenhuma. Eu não analisei nenhuma. Eu não analisei concorrente, sabe? Tá, beleza. Tá bom, Felipe. Legal. Muito interessante aí sua análise e sua explicação do algoritmo, né? Foi bem detalhada, né? Uhum. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tem o Juan, você vai apresentar também? Falta você só, né? Oi, professor. Boa tarde. Sim, a internet aqui caiu. Eu vou tentar apresentar pelo celular mesmo. Tá. Bem, Tem como você apresentar aí os slides? então eu consegui abrir pelo celular. Deixa eu. Primeira vez fazendo pelo celular. Deixa eu ver se deu tudo certo. Estão conseguindo? Tá bem pequeno aqui, né? Mas dá para vocês enxergar aí, gente? Aqui acho que dá para ver aqui. Tô conseguindo ver aqui também, professor. Dá um caldo, dá um caldo. Vai lá, Van. Então, rapidinho, então, que a gente já está no limite já. Ixi, será que ele caiu? Acho que caiu. Ok. Então, boa tarde a todos. Peço desculpas, a internet caiu agora há pouco. Agora sim. Aham. Acho que os dados móveis estão um pouquinho, né? Peço desculpa, mas vou tentar, né? Então, boa tarde a todos. Eu tentei juntar uma tarefa de segmentação de vídeos em cenas com um sistema de recomendação. Então, o meu projeto é uma recomendação de cenas. Então, utilizar o problema, né, que é essa segmentação de vídeos em cenas. Tentei utilizar um sistema de recomendação para conseguir recomendar cenas semelhantes para, de alguma forma, auxiliar a segmentação dos vídeos em cenas. Então, primeiramente, dando uma contextualizada em uns conceitos que irei utilizar no projeto. Primeiro é cena, né? Então, cena definida como conjunto de tomadas adjacentes semanticamente relacionadas e, logicamente, então, a tomada, o conceito de tomada, que é uma sequência de frames capturados continuamente por uma única câmera. Falando um pouco sobre o dataset que eu utilizei nesse projeto, foi o da BBC, que são vídeos, né, documentários da vida selvagem,
No total, é um conjunto de 11 vídeos de mais ou menos 50 minutos cada, mostrando, né, natureza, animais, vida selvagem em si. Então, passando um pouco sobre as etapas desse projeto, primeiramente, o Dataset da BBC já passa os vídeos e com o ground truth, que são as tomadas e as cenas. Então, primeiramente, eu separei todos os vídeos em suas cenas, né? Então, eu tinha delimitado os frames, eu fiz essa separação. Após isso, o segundo passo seria a extração das características de cada cena desses vídeos. Então, essa extração das características é dividida em 2 passos. Primeiramente, a extração visual, que para isso eu usei a técnica SIFT. Então, o SIFT ele extrai as características locais nas imagens, mas seria muito custoso eu trabalhar com todos os frames de cada cena. Então, para evitar isso, eu utilizei uma técnica para escolher um frame representativo. Então, de cada cena, foi utilizado para extração dessas características visuais um único frame. E esse frame representativo foi escolhido através da técnica de um histograma de cores. Então, foi criado um histograma de cores de cada frame de cada cena, e o frame mais semelhante foi escolhido como a representação dessa cena. E com relação ao áudio, né, foi extraído todo o áudio, que é mais simples a extração do áudio, não é tão custoso. Então, de cada cena foi extraído o áudio completo com a técnica MFCC. Então, explicando um pouquinho mais sobre o pipeline desse projeto, primeiramente tem as imagens e os áudios de cada cena. Foi então extraídas as características. Dessas características que foram extraídas através do SIFT para visual e MFCC para aural, foi criado uma bag de características. Essa bag de características foram agrupadas utilizando a técnica KNN, e com isso foi criado um dicionário de palavras visuais e aurais. Por meio desse dicionário, foi possível criar um histograma para cada cena, sendo visual e aural. E, tendo esses histogramas de frequência de palavras, foi feita a fusão multimodal. Então, foi fundido cada histograma visual e aural em um só histograma. Conseguindo esse histograma, já é possível fazer a recomendação das cenas. Então, deixa eu tentar mostrar minha tela para compartilhamento. Não vai dar para rodar o que eu queria mostrar, mas acho que dá para mostrar um pouquinho. Estão conseguindo enxergar? Que por meio já tendo esses histogramas multimodais, eu consigo escolher a cena, o vídeo e a cena que eu quero encontrar o mais semelhante. Fazer esse ranqueamento com as outras cenas. Não vai dar para ver muito bem, que aqui aí ele mostrou que o mais semelhante é o vídeo 3, a cena 24. Aí aqui estão todas as cenas, mas não vai dar para eu rodar aqui na internet. Mas, peço desculpas, seria isso, né? Que vai dar para mostrar os resultados. Obrigado pela atenção.
Terminou, Van? Sim. Tá, você chegou a pensar em como fazer alguma avaliação aí para ver se a segmentação tá performando bem? Então, eu ia fazer a anotação de cada. Realmente à mão mesmo. Mas aí eu não consegui fazer essa anotação, concluir a anotação de cada um mesmo. Tá, você precisaria primeiro anotar a base para depois rodar a avaliação, né? Isso. Entendi. Tá. Não, beleza. Tá, eu acho que tá legal, né? É mais um exemplo aí, né, de como que a gente pode, né, mapear, né, o problema de recomendação aí num outro contexto, num outro cenário, né, bem parecido aí com o que o Davi fez, né? Mas parabéns aí, legal. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta aí para o Van? Não? Então, gente, eu acho que a gente finaliza aí, né, nossa disciplina, as apresentações, né, acho que todo mundo falou já, né? Eu gostei bastante, né, desse oferecimento aí, né, a turma aí de vocês é bem bacana, bem interessada, né, então, e isso se refletiu bastante aí nas apresentações de hoje, que foram trabalhos bem interessantes, né, bem elaborados, comparado a turma de vocês aí com os outros oferecimentos aí, acho que de vocês aí se destaca bem, né, em relação aí à qualidade dos trabalhos, né, então parabéns aí, né, e estou à disposição aí, caso vocês queiram dar prosseguimento, né, a esse projeto, né, tiverem mais alguma outra dúvida, mais alguma outra questão aí, né, uma colaboração, então podem ficar à vontade aí para poder me contactar por e-mail, tá? Então eu vou finalizar aqui vou ler, né, o artigo, vou ler também o relatório lá do Kaggle, né, daí acho que até semana que vem eu já finalizo aí as notas e já disponibilizo lá tanto no Tidia como depois lá no Janus, né, tá? E é isso aí. Marcos, quer falar alguma coisa? Eu queria saber se eu vou conversar com o meu orientador, acho que o Léo vai conversar com o orientador dele também. Se a gente pode marcar alguma coisa depois para ver se rola uma publicação desse trabalho, que a gente se empenhou para deixar o máximo encaminhado possível para ter menos trabalho e tentar publicar. Não, legal. Podemos sim. Beleza. Um outro ponto que eu queria dizer era dar uma dica que eu acho que pode ajudar você nas próximas apresentações de outras disciplinas. Talvez, se você pedir para o pessoal entregar uma semana antes do texto, você lê o texto antes da apresentação. Porque, igual, eu tenho certeza que a gente teve que cortar muita gente aqui teve que cortar alguns detalhes da apresentação para poder caber no tempo. E esses detalhes estão todos nos artigos. Então, se você ler o artigo ou o relatório de todo mundo antes, você vai ter uma boa ideia do que o cara está apresentando, e aí pode sugestões melhores, né? Acho que dá uma aula melhor se você fizer dessa forma. É claro que como o nosso foi rapidinho aqui, né? 6, 7 semanas, ia ficar meio difícil, mas você me falou que ela vai virar disciplina semestral, então você pedir para você ler antes do pessoal apresentar. Isso pode trazer mais riqueza, né, para as apresentações e você entender melhor. Que igual, às vezes você ficou com alguma dúvida na minha, que isso era muito simples de sanar, né? Você lê 3 sentenças escritas lá no artigo da avaliação experimental, por exemplo. Não, legal, é uma boa ideia, sim. Inclusive fazer perguntas mais complexas. Exato, e você, poxa, por que você fez aquilo, com essa tomada de decisão, algumas coisas a gente não tem tempo, né, de falar na apresentação, então às vezes passa batido de perguntas mesmo. Não, legal, beleza. Tá bom, gente, obrigado aí então, mais uma vez, e valeu então, a gente se vê aí, até mais. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí, né? E ganhou aqui um admirador pela didática, viu? Realmente foi. Valeu, obrigado. Muito bom. Obrigado.
Obrigado. Valeu, gente. Tchau, Muito professor. obrigado, Tchau, professor. tchau. Até mais. Obrigado pela disciplina, Falou, até professor. a próxima aí. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Tchau. Tchau, tchau.